A aula terminou, né? Assim, no Vucu Vucu, né? Eu estava falando para vocês sobre as fendas de dilatação, né? Que está no final da página 242, no trilho de trem. Né? Se não tiver essa fenda, né? Vai a deformação no trilho e vai atrapalhar os trens andarem, né? Retinho e tal, igual é a linha de trem, né? Retinha, sem empeno. É igual mesmo, é a mesma função que eu falei para vocês lá da ponte, né? Também tem aquelas fendas no meio da ponte. Outra coisa que eu não sei se vocês já analisaram. Normalmente, não se faz uma calçada inteiriça, né? Você pegar uma calçada, né, uma área externa de casa assim, e você fazer ela inteiriça, toda lisinha assim, inteiriça. Por que não se costuma fazer isso? Porque vai dilatar e vai rachar. Então, o que costuma normalmente fazer? Você faz um espaço de calçada e faz uma fenda, né? Tem gente até que costuma deixar uns 2, 3 dedos assim de espaço, né? E vai naquele espaço ali, planta uma graminha, né? mais afundado assim, aí a cada 2 metros, por exemplo, deixa uma gretinha e vai ali dentro e planta grama. Alguns, né, colocam uma régua de madeira, né, faz um espaço de uns 2 metros, coloca uma reguinha de madeira e tal, e depois tira aquela reguinha e deixa uma fendazinha, né, fininha, por causa desse processo de dilatação. Né? Então tem várias coisas aí no nosso dia a dia que a gente pode analisar essa questão, né, da dilatação dos materiais, que é necessário, né, que tenha esses espaços. Não sei quem de vocês já entrou num CIEP, essas escolas, né, que era chamado de Brizolão, né, que foi Leonel Brizola, né, na época do governo dele, no estado do Rio, que ele resolveu fazer esses colégios padrão, né, o nome dele era Leonel Brizola, e resolveram fazer o Brizolão. Brizolão, Brizolinha, dependia do tamanho. E hoje em dia, né, se chama CIEP, né? Em Itaperuna tem alguns, tem aquele da rodoviária, tem lá no final da Vinhosa, tem o na Boa Fortuna. Fala, Carol. Aqui perto, eu moro pertinho. Aqui perto da minha casa tem. Pois é, da Boa Fortuna, né? Onde eu trabalho também, dou aula, ali na Boa Fortuna. Se vocês entrarem no CIEP desse, né, vocês vão ver que ele é todo pré-moldado. Essas colunas, essas partes dele, era construído fora, né, eles faziam essas peças, trazia no caminhão, caminhões grandes, e pegava aquilo com guindaste, levantava aquelas peças e ia lá e encaixava. Então, se você for analisar ele por dentro, assim, você vai ver que ele é todo de encaixe. Só que, se você for analisar, você vai ver que aquelas peças, elas têm uns espaços, né? Nos cantos dela, você vai ver que elas têm uns espaços, umas sobras, que é exatamente por esse processo de dilatação. Por mais que não seja uma edificação, né, maciça feita ali no lugar, né, essas colunas que vinham de concreto e ferragem, elas têm o seu processo de dilatação. Então, por não ser feita ali no local, né, negócio maciço, aquelas peças, né, elas têm que ter um espaço para poder se dilatar, né? Tanto que você entra no CIEP daquele, você tem um vento no meio do corredor, normalmente venta bem no meio dos corredores daqueles CIEPs, né? Porque tem muitos espaços, muitas gretas, né? Então acaba tendo esse processo aí, tá? Isso é a questão da dilatação térmica. Alguma dúvida, alguma pergunta? Né? Só para concluir o que eu estava falando no final da outra aula. Na 244,
né? A gente falou aí até agora de temperatura, né? Depois daquela introdução, a gente falou de calor e temperatura, né? A gente veio falando de temperatura. E na 244 aí, né? Quantidade de calor, né? Aí a gente vai começar a falar de quantidade de calor, depois falar de calor específico, né? Depois calor latente e tal, propagação de calor. A gente vai falar um pouquinho aí sobre calor. Nessa questão da quantidade de calor, né? Ele fala, ele conta uma historinha aí, né? Que Reginaldo colocou 2 panelas sobre o fogo, em cima do fogão, um fogo padrão, 2 bocas de fogo iguais. Ele colocou panelas iguais, só que em uma panela ele colocou 1 litro de água. Na outra panela ele colocou 2 litros de água. E aí ao lado ele faz uma pergunta, né? Em qual das panelas atingirá a temperatura de ebulição em menor tempo? Ou seja, em qual das panelas a água vai ferver primeiro? Colocou 2 panelas iguais, numa chama de fogo, de fogão igual. Em uma panela ele colocou 1 litro, na outra ele colocou 2 litros. Qual ferve primeiro? Aqui tem um. Aqui tem 1 Ela litro. tem menos quantidade. Por quê? Porque ela tem menos quantidade de água. Então ela vai ferver mais rápido. Porque ela tem menos Eu não quantidade sei. de água. Tendo menos quantidade de água, o que vai acontecer para ela ferver primeiro? Ela vai ferver. Hã? Ela vai ferver. Ela vai ferver primeiro, né? Então vamos ver, né? Isso aí é a questão de calor. A gente falou lá que a questão de calor, né? É quantidade de calor que um corpo doa para o outro, né? A gente falou que os corpos, ao estarem em contato, né? O mais quente, ele tem a tendência de ceder calor para o mais frio, né? Essa questão de ceder calor, né? Transferir temperatura de um corpo para o outro. O mais quente tem a tendência de ceder calor, né? Temperatura para o mais frio. Fala, Carol. Então, eu acho que depende. Se você colocar num fogão, aí depende do negócio que você for colocar. Não sei se você for colocar mais alto. Deixa pra lá, eu nem sei. Eu te entendi. Se você tiver uma panela, por exemplo, que ela for mais estreita e mais profunda, né, a coluna mais alta, vai demorar mais ferver. Se você colocar numa panela mais baixa e mais larga, ele vai ferver mais rápido. É isso que você quis dizer? Ou não? Não. Eu pensei assim, que varia conforme o fogão. Se você colocar muito alto A chama? o fogão, isso. É, eu acho que ela vai ferver mais rápido. Mas também depende da quantidade. Aí eu não sei. Não, isso aí, claro, né? Os fogões, por exemplo, tem aquele fogo alto e fogo baixo, né? Exatamente por causa, dependendo da quantidade de água que você colocar, e depende também do formato da vasilha, né? Então, se você tiver uma chama padrão, né? E você colocar a mesma quantidade de água, 1 litro em uma panela e 1 litro na outra, uma panela mais estreita e mais alta, e a outra uma panela mais baixa, só que mais larga, né? A panela mais baixa e mais larga, você vai ter a fervura mais rápida. Por quê? Por causa da superfície de contato do líquido com o fundo da panela, visto que a chama está vindo de baixo. Então, se a chama está vindo de baixo, ela vai aquecer primeiramente o fundo e vai ceder calor para o líquido para dentro. Então, se o fundo ele for maior e tiver maior superfície de contato com a chama, com o fogo, ele vai ferver mais rápido que aquela que tem um fundo menor, porém com a coluna maior, mais alta, né? Que aí a parte que está mais para cima, ela fica mais distante do fogo, né? Então a tendência é a parte de cima acabar demorando mais para ganhar calor, né? Mas vamos nos deter aí ao livro, vamos lá.
A quantidade de calor necessária para que um corpo atinja determinada temperatura depende da sua massa. Dessa forma, analisando a situação anterior na panela, com 1 litro de água, a quantidade de calor necessária para que a água atinja a temperatura de ebulição é menor do que a outra panela. A quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo é representada pela letra Q, né? Q quer dizer quantidade de calor. E sua unidade de medida no sistema internacional é joule. Né? Tem gente que fala joule, né? Mas é joule. Joule, né, é a quantidade de calor cedido de um corpo para o outro, é medida em joule. Então, a gente tem, por exemplo, quilômetro, a gente não põe km. Litro, a gente não põe L. Milímetro é mm. Né? Quantidade de calor, a gente representa em joule, um Jzinho. J de Jerônimo, né? Chique demais. Né? Então, vai colocar o J de joule, né? Que é a unidade de medida. Tem muitas unidades de medida que vocês, né, não conhecem, que não é comum no nosso dia a dia, tá? Mas existem muitas unidades de medidas dentro desse SI aí, que é o Sistema Internacional de Medidas. Aí ele continua assim, porém, outra unidade de medida bastante utilizada, né, é a caloria, que representa pela sigla cal. Né? Veja ao lado, né, a equivalência entre essas unidades de medida. Esse cal é muito utilizado nas embalagens de produtos, né? Calorias. As embalagens de produtos, de macarrão, desse negócio, vem assim, né? Quantidade por porção, tantos cal, tantas calorias. Se passar de 1000, eles colocam um K na frente. Aí vem cacau, quilocalorias. Né? Não sei se vocês têm, provavelmente você já tem essa noção, o K na frente das unidades de medida significa 1000. Tá? Ao invés de vocês colocarem 1000 gramas, vocês colocam 1 quilograma. O 1000, ele é substituído pelo K. Então, quando você fala assim, eu percorri 1000 metros, ao invés de colocar lá 1000 metros, você vai lá e coloca assim, percorri 1 km, 1 quilômetro, ou seja, percorri 1000 metros. Então, quando você coloca caloria, você está se referindo a uma quantidade de calorias, chegou a 1000 calorias para cima, você coloca o K na frente. 1 cacau significa 1000 calorias. 10 cacau, 10.000 calorias. Ok? Então, a caloria, cal, é muito utilizado também. E o joule, né, normalmente se utiliza em grandes quantidades. Tá? Se passar de 1000 também, costuma utilizar o KJ também, o kilojoule, tá? Mas são duas unidades de medida aí que é padronizado pelo Sistema Internacional de Medida. Então, ele falou anteriormente aí, analisando, né, a situação lá do Reginaldo, ele fala aí que aqui tem 1 litro de água, né, ela vai acabar fervendo primeiro. Por quê? Porque isso aí é de acordo com a massa do corpo que está em questão. Né? Ele fala aí, quantidade de calor necessária para que um corpo atinja determinada temperatura depende da sua massa. Né? O que isso quer dizer? Se você tem um alimento lá para você aquecer, né? Se você fez lá 100 gramas de arroz, né? E está frio, você quer esquentar,
você vai levar determinado tempo, com uma certa quantidade de calor cedido para aquilo ali. Se você tem meio quilo de arroz feito, 500 gramas de arroz, né? A quantidade é bem maior. Então, para você aquecer aquele arroz ali posteriormente, você vai demorar uma quantidade maior e vai ter de ceder calor, bem mais calor para aquilo ali, para poder aquecer aquele arroz todo, diferentemente de 100 gramas. Por quê? Porque a massa dos corpos é que vai depender, né, para você ver a quantidade de calor que você vai ter que ceder para aquele corpo para ele aquecer. Então, se você tem 1 litro de água, né, a massa dele, 1 litro de água, para poder aquecer e elevar ele à fervura, você vai ceder certa quantidade de calor. Mas se você tem 2 litros, o dobro, para você elevar ele à fervura, você vai ter que ceder o dobro de calor. Então, automaticamente, ele vai demorar mais tempo. Não quer dizer que seja o dobro de tempo, tá? Por ser o dobro de água, não quer dizer que vai ser o dobro de tempo, porque as partículas de água ali dentro, que elas vão se movimentando dentro da coluna de água, ela vai se aquecendo gradativamente e acaba, né, as partículas mais quentes subindo e as partículas mais frias descendo, aí entra em contato com o fundo da panela, ao aquecer ela sobe, né? Aquele processo que vocês ouviram falar no 6º ano sobre a convecção. Vocês lembram que vocês ouviram falar da convecção, que é um processo, né? O ar, por exemplo, o mais quente ele tem a tendência de subir porque fica mais leve, e o ar mais frio ele tem a tendência de descer porque ele é mais denso, né? Então, na atmosfera, ele fica fazendo esse processo de convecção, né? Então, na água, na coluna de água aí também, vai ficar acontecendo esse movimento, mesmo porque as partículas, lembra que eu falei com vocês sobre a temperatura lá no começo, do grau de agitação das moléculas, né? Conforme ela aquece, ela fica mais agitada, as partículas ficam mais agitadas, então ela tem a tendência de enlouquecer ali dentro daquela massa de água. Então ela vai se movimentar. Ao se movimentar, ela fica cedendo calor para toda aquela massa de água. Então ela vai se aquecendo normalmente de forma uniforme, depois de um certo tempo. Então, por essa uniformidade, a de 1000 litros ela vai aquecer mais rápido. A que tem 2000 litros, é o dobro de massa, ela vai aquecer, vai demorar mais tempo, mas não necessariamente quer dizer, né, que seja o dobro de tempo, tá? Ela vai levar um tempo a mais, mas não necessariamente tenha de ser o dobro de tempo que a panela de água com 1000 litros levou. Aí, ele mostra aí, né, essa questão do rótulo dos alimentos aí, né? A questão de energia, de valor energético, ele mostra lá num pacote de um rótulo de alimento industrializado, né? 393 cacau, ou seja, 1651 kJ, né? Esse alimento aí, acho que ele não fala o que é, né? Não fala não. É um produto industrializado, né? Então ele fala aí em 393 cacau. É 393 mil calorias, né? 393 mil calorias. Ou seja, né, em torno aí de 1651 quilojoules, né? Tem aí a comparação para vocês aí, uma caloria, né? Ela equivale a 4,19 joule, né, na comparação de unidade medida. Então, 1651 kJ, né, você tira o K e coloca 3 zeros aí, né, vai ficar em torno de 1.651.000 joules, né, for utilizar essa unidade de medida. Esse aí, no caso,
é um alimento bastante calórico, né? Não se fala aí qual alimento que é, mas é um alimento bastante calórico. Então, se você comer, consumir em grande quantidade, né, acaba que o processo de engordar, né, aí acaba sendo mais acelerado, porque uma pequena porção desse alimento vai ter uma grande quantidade de calorias. E nós temos alimentos mais ou menos energéticos, né? É só a gente analisar aí nos rótulos de alimentos industriais que, por lei, né, eles são obrigados a trazer essa tabela aí de valor energético. Quantidade de vitaminas que tem, quantidade de proteínas, a quantidade de sódio também, né, de sal, né, que acaba prejudicando a saúde se utilizar em grande quantidade. Então, esse valor nutricional aí, ele é obrigatório, né, para alimentos industrializados. O rótulo, né, ele tem que conter essa tabela aí de valor energético. A questão aí de calor específico, eu vou deixar esse conteúdo para depois, a gente já está chegando próximo aí de 1 hora, né, porque tem fórmula aí e tal, e a gente vai demorar um pouquinho isso aí, né? Então eu vou deixar para a semana que vem. Vocês vão fazer aí, no caso, essa 243 para a semana que vem, né? Tem uns cálculozinhos aí, tá? Para vocês utilizarem as fórmulas, tá? Se for o caso, né, de vocês... mas aí é uma escala em Kelvin, né? É uma escala utilizada em Kelvin. É só vocês retornarem aí, pegar a fórmula, jogar na fórmula e fazer a resolução, né? Aquela fórmulazinha básica que vai ser o TC, né, que é igual a T Kelvin menos 273,15, né? E dá o resultado. É só substituir. A Duda já fez ali. Não, facinho, né? Ó, imagina. Né? É pouquinho exercício aí, tá? E é isso aí. Aí depois a gente corrige aquele exercício que ficou, né? Corrige esse, de repente semana que vem a gente, né, vê isso aí e termina o conteúdo. E daqui uns dias já é a verificação, né? A última verificação, né? Estamos aí em processo acelerado de corrida em direção às férias, né? Vocês nem estão ansiosos, né? Aí vocês fazem esse, a 243, vou colocar no grupo lá. Ok? Rafaela chegou, foi a Rafaela que chegou aí agora? Foi, né? Rafaela, que entrou aí agora. Tá legal? Já falta 5 para 1. E aí depois a gente entra lá na questão de calor específico. Ok, Carol? Duda. Tem a fotinha. Fotinha, quem vai abrir aí? Quer abrir a câmera? Elis só aparece nessas horas. Ana, Beatriz, mais quem? Alguém mais vai? O Alessandro já colocou o dedinho dela ali para aparecer, o joinha. Ok. E aí, Carol, o aniversário foi bom semana passada? Foi bom. Teve bolo? Teve. Então tá bom. Não pode deixar a peteca cair. Ok, então, pessoal.
Até semana que vem, se Deus assim nos permitir, tá? Fique com Deus. Um abraço para vocês. Tchau, Jerônimo. Tchau.